Bom, nesse vídeo eu vou dar sequência aos vídeos sobre teoria das crises. Eu vou falar, só que eu vou aproveitar esse aqui para tecer alguns comentários também sobre um negócio que eu não tenho falado muito, que é epistemologia. Por quê? Eu vou comparar nesse vídeo, no Teoria das Crises parte 2, eu falei do que eu chamei dos grundricistas, né? Robert Kurz, o Postone, enfim, eu citei lá um Machado, falei um pouco do texto do Machado, apresentei lá a tese deles. Eu diria que essa turma, esse pessoal, eles são materialistas razoáveis. Por quê? Porque eles captam, eles não se limitam, né, a capturar questões meramente aparentes, eles vão além, eles buscam movimentos subjacentes, eles vão discutir a questão do valor, como o trabalho gerando valor, só o trabalho gera valor, se você elimina o trabalho, a participação da força de trabalho no processo produtivo, você elimina a força geradora de valor e, portanto, no plano da lógica, não há nada de errado em falar que isso levado a um extremo vai gerar, enfim, uma crise derradeira do capitalismo, porque sem valor não tem lucro, o capitalismo não vai funcionar. Tá, no plano da lógica isso não tem problema, mas por que eles são razoáveis? Porque eu acho que eles têm um limite na apreensão dos dados para dar substrato a isso. Veja, o Machado lá, ele próprio deixa claro que depois o Marx vai colocar a lei da queda da tendência da taxa de lucro, ele vai mostrar dados que corroboram para isso, mas ele vai falar, a tendência é se continuar esse movimento levado a um extremo, a taxa de lucro vai sumir porque não vai ter mais valor. Nesse movimento, eles estão deixando os dados de lado e simplesmente analisando uma tendência. Ok, o próprio Marx fez isso, mas eu acho que, não vou avançar muito nisso, mas eu acho que há alguns problemas aí, outros dados que deveriam ser analisados, enfim, que pode indicar uma direção contrária. Para mim o limite está nisso, por isso que eu estou falando que eles são materialistas, eles estão buscando questões subjacentes, eles não estão se limitando a uma análise formalista ali, como que predomina na economia, principalmente ortodoxa e heterodoxa, mas tem esses limites. Mas hoje eu vou contrastar ele com os grundricistas, com um outro autor chamado Robert Brenner. É um economista norte-americano, e eu diria que, enquanto os grundricistas são materialistas razoáveis, o Robert Brenner é um positivista muito bom, um excelente positivista. Eu acho que o Robert Brenner, todo mundo que vai fazer uma crítica ao positivismo teria que ler o Brenner, porque ali você vê claramente o que o positivismo, uma análise positivista consequente pode contribuir e os limites dela, porque tem limites muito claros, muito escancarados limites ali, que no texto do Brenner, aliás, o texto do Brenner deixa muito claro quais são esses limites. Quais são eles? O Brenner qual a vantagem qual a vantagem do Brenner em relação aos grundricistas? Que o Brenner ele vai pegar os dados, ele não vai largar mão dos dados. Toda a análise do Brenner, do início ao fim, é pautada em dados, indicadores econômicos. Então, em momento algum, ele vai abrir mão disso para fazer ilações, fazer derivações, entrar no plano da lógica, analisar tendências, ele não faz esses movimentos. Mas, quando ele deixa isso de lado, ele abandona completamente, por exemplo, a discussão do valor. Então, não há uma discussão entre esses movimentos subjacentes da economia. Qual o exemplo claro disso? O Robert Brenner ele vai falar, há uma crise de lucratividade desde os anos 70, e essa... Tá, então beleza, tem uma crise de lucratividade, os marxistas lá, a própria turma, os grundricistas estão falando que tem uma crise de lucratividade, tá. Aí você tem um grupo lá da lei da queda da tendência da taxa de lucro, o Roberts, o Kleiman, vão falar, é a questão do aumento da composição orgânica do capital, enfim, vou discutir isso especificamente ainda num vídeo mais pra frente. Ou os grundricistas vão falar, faz parte desse movimento de eliminação, supressão da força de trabalho no processo de trabalho, e isso vai gerar, enfim, eliminação, né, o valor vai desaparecer e vai desaparecer lucro. O Robert Brenner, ele não
em nenhum momento ele vai se autorizar a falar isso. Ele vai falar, ó, ele vai buscar explicações para aquilo, ele vai encontrar na superprodução de mercadorias, ele vai sempre analisando o processo histórico, então ele vai falar, os Estados Unidos não foi tão afetado pela Segunda Guerra Mundial, aumentou muito a capacidade produtiva para atender os mercados que ficaram desabastecidos. Tá, a Alemanha se recuperou da guerra, vai entrar nessa corrida, vai começar a ofertar mercadorias também. Japão, mesma coisa. Tigres asiáticos, China, Índia, enfim. Ele vai analisar esse movimento, então, pô, tá aumentando muito a concorrência, muita oferta de mercadorias, muita concorrência, a demanda não está aumentando na mesma proporção, a taxa de lucro cai. Beleza, é verdade, só que estaciona num nível muito empírico da realidade. E tanto que, aí num texto em que ele vai tentar, ali os limites claros do positivismo, num outro texto dele, da década de 90, quando ele vai tentar fazer análise teórica, ele vai falar da lei da queda tendencial da taxa de lucro, ele vai falar que a lei da queda tendencial da taxa de lucro, ela é uma afronta ao senso comum, porque é um absurdo pensar que você está aumentando, o capitalista, o gestor do capital, está aumentando o investimento em tecnologia, está se tornando mais produtivo e que com isso ele está diminuindo a taxa de lucro. Ok, isso aqui, analisando para um capitalista isolado, para um gestor isolado, é verdade, mas quando o movimento da lei da tendência da taxa de lucro, ele não está se limitando a uma análise microeconômica, uma análise individual, está analisando o movimento da economia como um todo, o capital coletivo, né? Então, para mim, é muito claro. O Robert Brenner, ele tem essa contribuição para mim que é decisiva, que é fundamental, que fornecer indicadores econômicos, mostrar como que esses indicadores econômicos nos permite avançar demasiadamente, avançar muito na compreensão do que está acontecendo, mas tem um limite muito claro, que é o limite do positivismo, que é parar ali na empiria. Esse movimento de buscar as causas subjacentes é muito fraco no Brenner. Tá, vou parar por aqui. Vou aguardar, encorajar vocês sempre a fazer comentários, e um negócio que eu deveria ter começado a fazer desde o início, que queira ou não, eu tenho recebido, às vezes, mensagens em inbox, ou mesmo nos comentários dos vídeos, algumas questões muito boas, e aí eu acabo respondendo ali mesmo. O que eu vou tentar fazer agora é pegar essas questões e continuar os vídeos, fazer, por exemplo, a teoria das crises parte 4, em cima de eventuais questões, comentários que vão surgindo, que aí eu acho que vai ficando mais interativo, e às vezes, por exemplo, eu posso seguir uma linha que não seja a linha mais interessante, o que mais interessa a vocês, enfim. Então eu acho que assim, eu evito traçar um caminho que não é o mais interessante, o que vocês estão mais interessados. Também aproveitar aí para agradecer as sugestões que deram, enfim, aos poucos eu vou incorporando, na medida do possível, as sugestões que vocês foram me dando para melhorar, enfim, obviamente podem continuar fazendo. E eu vou deixar também outra melhora, eu vou deixar na descrição de todos os vídeos aquele mapa dos vídeos que eu fiz temático lá no Facebook, né? Lá no canal, lá na página do Facebook. Que aí fica fácil, por exemplo, estou falando aqui Teoria das Crises, parte 3. Aí já fica ali qual é a Teoria das Crises, link para a Teoria das Crises, parte 2, parte 1, ou alguma série, você não sabe qual vídeo assistir antes, qual vídeo depois. Então ali no mapa vai ficar muito fácil. Porque agora já tem um volume, acho que esse aqui é o 16º vídeo, são todos muito rápidos, mas enfim, tem um volume muito grande e aí começa a ficar confuso. Então quem está chegando agora tem essa opção aí. Mas no mais é isso, abraço e até a próxima.